Ó minha alma, sem demora, ergue-te para entoar os louvores do teu Cristo e seu nome celebrar, para remir-te, sua vida ele quis dar. Minha condição tão triste conheceu meu Salvador, que dos céus desceu à terra para ser meu Redentor. Oh, quão grande é o amor de meu Senhor. Condenado justamente, que podia eu fazer dessa pena para livrar-me, o perdão para merecer o seu sangue, quis Jesus por mim verter. Com meus crimes carregado lá na cruz em meu lugar, foi Jesus crucificado a minha alma para salvar. Vinde todos, já comigo adorar. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, vamos dar leitura na palavra do Senhor, capítulo 5, aos Gálatas. Nós vamos ler do versículo 14 ao 18. Gálatas, capítulo 5, versos 14 a 18. Vamos dar leitura em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Pois toda a lei pode ser resumida neste último mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se, em lugar de mostrarem amor entre si, vocês estão sempre se mordendo e se devorando, cuidado para não se destruírem mutuamente. Eu os aconselho a obedecerem somente às instruções do Espírito Santo. Ele lhes dirá aonde ir e o que fazer, e assim vocês não estarão sempre satisfazendo os desejos da natureza pecaminosa. Porque nós, por natureza, gostamos de fazer as coisas ruins, que são justamente o oposto das coisas que o Espírito nos manda fazer. E as coisas boas que desejamos fazer, quando o Espírito nos domina,
são justamente o oposto dos nossos desejos naturais. Estas duas forças dentro de nós estão lutando constantemente uma contra a outra, a fim de ganharem o domínio sobre nós. E os nossos desejos nunca estão livres de suas pressões. Se vocês são guiados pelo Espírito Santo, não estão mais debaixo da lei. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pai eterno, estamos aqui, meu Senhor, mais uma vez, te agradecendo pela grande oportunidade que tu nos tem dado de estarmos aqui para meditarmos, Senhor Jesus, mais uma vez na tua palavra. Te agradecemos pela noite de paz que tu nos concedeste, por essa oportunidade de aqui estarmos. Pedimos também, Senhor Deus, novamente, que o teu Espírito Santo possa estar entre nós, abrindo nosso entendimento, esclarecendo a tua palavra, revelando a tua palavra a cada um de nós. Que a tua palavra possa ir ao encontro, Senhor Deus, das nossas necessidades, não por nosso merecimento, mas sim pela tua graça, pela tua bondade, Senhor. Tenha misericórdia de cada um de nós. Fala, Senhor, aos nossos corações. Tira todas as dúvidas, meu Senhor Deus, que cada um de nós possa ter. Tira e limpa realmente o nosso coração, nosso espírito, para receber a tua palavra. Nesse momento também pedimos em favor daqueles que não vão poder estar em nosso meio. Tu sabes o motivo de cada um. Pedimos que tu venha curar os que se acham enfermos, Jesus. Cura as enfermidades dos que estão enfermos e resolva os problemas de cada um dos teus servos que estão impedindo-os de estar conosco. Dai da tua graça, tenha misericórdia de cada um. Pedimos também, meu Senhor, em favor daqueles que estão fracos, fortaleça. Aqueles, meu Deus, Senhor, que estão caídos pelo caminho, levanta. Os que estão dormindo espiritualmente, desperta-os, meu Deus. E dê realmente essa motivação que vem pelo teu Espírito Santo para que eles possam, Senhor, estar meditando conosco na tua palavra. Também peço a favor dos que estão viajando, os que estão trabalhando, ser com eles também, que o teu Espírito Santo possa falar poderosamente aos seus corações. É que nós te pedimos e te agradecemos de hoje para todos sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, graças a Deus, né, por estarmos mais essa manhã aqui com os irmãos. Deixa eu até ver quem é aqui. Opa, espera aí que saiu aqui da minha tela. Vou voltar aqui. Opa, pronto. Vamos ver quem que nós temos aqui. Amém. O quantitativo não costuma mudar muito, né? Quase sempre são os mesmos, mas amém por isso, né? Bom, nós, na medida do possível, claro, a gente convida, né? Não só os nossos irmãos, como outras pessoas, né? Que, obviamente, a gente sabe que tem pessoas que já são evangélicos, que já participam, né, dos seus cultos matutinos. Claro que seria até uma indelicadeza nossa convidar alguém para estar conosco, né? Mas aqueles que, se a gente souber de algum irmão, né, que não tem, né, não está tendo igreja para frequentar, não tem nenhum trabalho online, então convém, né, convidá-los. E os que também são descrentes, né? A gente convida entendendo sempre que é a palavra do Senhor que eles vão ouvir, né? Não é ouvir o irmão Jonas, o pastor Felipe, a irmã Raquel, seja lá quem for. É ouvir a palavra do Senhor, né? Porque realmente entendemos, e a palavra nos ensina, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. É o alimento da nossa alma, então nós precisamos alimentar e entendemos que, se queremos que alguém também ande pelo caminho, não tem um outro jeito a não ser, né, esse tipo de comunicação, né, que existe, uma comunicação, essa comunicação vertical, que é de Deus conosco, né, e de nós para com Deus, tá certo? Deus fala conosco principalmente por meio da sua palavra, que é a leitura, né, da Bíblia, e a meditação nessa palavra. Essa é uma maneira mais comum de Deus falar. E tem a maneira mais incomum que Deus fala, mas ele também fala que é por sonhos, por revelações, né, por profecia, e fala também audivelmente. Quando ele quer, ele também fala audivelmente, pode ouvir a voz de Deus, sim. São maneiras que Deus também fala, né? E a nossa maneira de falar com Deus é principalmente por meio da oração, tá certo? E essa oração pode ser aquela oração que o próprio Senhor, né, falou, que você pode, sempre que puder, até deve, né, na sua casa, muitas vezes uma casa que tem muita gente, você em algum momento deve
ir para um aposento seu, um quarto, seja lá o que for, até um banheiro, se for o caso, né, onde seja possível você se ausentar e ter realmente, né, essa comunhão com Deus, porque às vezes o barulho te atrapalha. Para a maioria das pessoas, o barulho atrapalha. Tem gente que não, que até consegue ter uma concentração, né, no meio do barulho, mas a maioria precisa de mais silêncio. Então a Bíblia ensina isso, né? Mas não é só esse tipo de oração que tem. Tem aquela oração constante, né, que nós temos que estar sempre, o que alguns chamam em espírito de oração, e outros dizem, não, não tem espírito de oração, é orar em espírito. Bom, não importa. Seja lá uma coisa, os irmãos entendem o que é. O importante é que a sua mente, né, dentro do possível, claro que nós não vamos conseguir 24 horas, mas dentro do possível, seja lá onde for, a nossa mente esteja ligada ao Senhor. Por quê? Porque até as nossas atitudes, né, aquilo que vamos fazer, vamos tomar, precisamos da orientação do Senhor, né? Quando não temos que tomar nenhuma atitude, o fato de estarmos andando pela rua, precisamos da proteção do Senhor, porque estamos sujeitos, né, a qualquer coisa. Então, nesse sentido, precisamos estar sempre orando em espírito. Então, essa é uma oração contínua, né? E sabemos também que tem pessoas, pelas as atividades que ele tem, e talvez pelo ambiente onde ele mora, né? A gente não sabe. Talvez mora numa república, mora em algum lugar que ele tem até essa dificuldade de ter esse momento a sós com Deus. Então, para essas pessoas, com certeza, esse constante orar em espírito, né, faz muito efeito, e é isso. E o Senhor Deus está vendo a necessidade de cada um. O fato é que nós temos que manter essa comunicação também com o Senhor, né? E tem aquela comunicação que é a vertical, né? A horizontal, que o Senhor nos cobra aqui, até quando ele fala desse amor que nós temos que ter pelas pessoas, pelo nosso próximo. Essa é a comunicação horizontal que temos que ter, né? E até falamos, não sei se, acho que hoje talvez a gente consiga chegar aqui nesse versículo, né? Que fala exatamente que ao invés de a gente apenas, né, como a maioria dos conselhos aí até do mundo, né, diz que nós devemos não fazer, né, aquilo que nós não gostaríamos que fizessem a nós, que os outros. É um bom conselho, né? Só que a palavra do Senhor vai além. Ela diz o seguinte, que nós devemos fazer, ela é proativa, né? Ela cobra uma ação. Nós devemos fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros fizessem a nós. Então, não basta você ficar na defensiva, né? Eu só não vou fazer aquilo que eu não quero que ele faça para mim. E aí você não faz nada. Não. A Bíblia diz que nós temos que fazer aquilo que gostaríamos que fizessem a nós, né? Então, essa é a demonstração do amor. Realmente tem que ser com obras, né? Assim como a fé também, sem obras é morta, o amor ao próximo tem que ser demonstrado através de ações, né? Então, que Deus nos abençoe. Essa é o aconselhamento que nós daríamos para uma pessoa, né, que é descrente. Então, quando eu falo em convidá-lo, né, para a escola dominical, é para isso, para que aprenda a ter essa comunicação vertical com o Senhor e também essa comunicação horizontal com o próximo, né? Que Deus nos ensine a amar, né? E para nós amar, o amor de Cristo tem que estar em nossos corações, senão a gente realmente vai ter muita dificuldade, né? Não vai conseguir amar, pelo menos não da maneira que o Senhor quer, né? Que nós o amemos e amemos ao próximo. Bem, vamos então aqui nos nossos versículos 14, né? Vou ler o 14 e o 15 em conjunto, e diz assim: pois toda a lei pode ser resumida neste último mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se, em lugar de mostrarem amor entre si, vocês estão sempre se mordendo e se devorando, cuidado para não se destruírem mutuamente. Então, aqui, como Paulo está falando só da lei, né? E a lei, ela foi dada realmente para que tenhamos, né, principalmente uma conduta humana aqui, né, harmoniosa entre nós e tudo mais, né, e também para que possamos estar fazendo, né, a vontade do Senhor, a lei. Então, o que Paulo diz aqui, olha, se vocês amarem, né, o seu próximo, vocês estão cumprindo toda a lei. Por quê? Porque se nós pegarmos, né, desde do começo lá, amar, pegar os 10 mandamentos, né? Tem um resumo de tudo, os 10 mandamentos. Então, amar a Deus sobre todas as coisas. Ó, a palavra ensina que
é impossível alguém dizer que ama a Deus se não ama o seu próximo, não é isso? A Bíblia falou, como é que o próximo que é visível, né, que é palpável, você não consegue amar e vai querer dizer para mim que você ama a Deus que é invisível? Então, o Senhor Jesus Cristo já descarta essa possibilidade. Então, uma maneira de você demonstrar que você ama a Deus é você amar o seu próximo. Então, por isso que Paulo está falando aí, né? Amar o próximo. Então, você já ama a Deus. E aí vem todos os outros mandamentos que se encaixam nesse aí, né? Se você falar aí, não matarás. Se você ama o teu próximo, você não vai matar, né? Não adulterarás. Se você ama o teu próximo, você não vai adulterar, seja lá com o esposo dele, dela ou com a esposa dele, porque você ama o seu próximo, não fará isso. E não cobiçarás, seja lá a mulher do próximo ou as coisas do próximo, né? As riquezas que o próximo tem. Se você ama o teu próximo, você também não vai cobiçar. E todos os demais mandamentos, não tem como. É só se você pensar, fazer um paralelo com o amor ao próximo, se você ama o próximo, você realmente consegue cumprir todos os mandamentos. Por isso que Paulo falou. Então, o amor ao próximo, aquele amor realmente, né, dado pelo Senhor, volto a dizer, porque se depender de nós mesmos, nós não temos essa capacidade. Você pode até querer fazer planos, na hora do vamos ver, como diz o outro, sangue esquenta, né? O sangue esquenta, a sua razão vem à mente e pronto. E você quer, como diz o outro, quer detonar e quer acabar com tudo e não tem amor nenhum. E o Senhor, né, vai até mais longe, né? Mais longe não, está dentro desse contexto, mas quando ele fala que temos que, inclusive, amar os nossos inimigos, né? Porque, às vezes, amar o amigo, claro que é mais fácil. Afinal de contas, ele é meu amigo, né? Eu sinto que existe uma reciprocidade. Ele me ama e eu amo, então está tudo certo. E quando é o inimigo? Né? Aquele que está te fazendo mal, você tem certeza absoluta que ele está te fazendo mal, ele é teu inimigo. E a Bíblia diz que você tem que amá-lo também. Se não for o amor de Cristo em nossos corações, humanamente falando, é impossível, né? A gente não ama. Né? Os sábios aí, acho que é Confúcio que fala que tem que tratar, né, a injustiça com justiça. Ele não fala com amor, ele fala com justiça, né? Ou seja, dá na mesma moeda, né? Não, e Jesus Cristo não ensina assim, né? Aquela passagem também que ele fala, olha, se alguém pedir, né, alguma coisa, não vou lembrar exatamente o que é, né? Se é pedir alguma coisa para você emprestado, né? É para você dar a túnica, né? E dá o resto, né? Dá mais do que ele pediu, né? Se pediu para andar 1 milha, anda 10 milhas, anda mais. Ou seja, dê a mais, né? Nem para fazer só o que a pessoa pediu, né? Então, esses ensinamentos mostram para nós que o que nós temos que fazer, esse troco, na verdade, não é nem um troco, né? Você não tem que alguém fez, você faz. Não, nós temos é que ter o amor, né? A outra palavra que diz que a ninguém deveis nada a não ser o amor, né? Então, essa palavra nos diz muito, né? E parece ser muito simples, mas não é. Temos que pedir graça ao Senhor para que possamos amar. Às vezes temos dificuldade de amar até os nossos parentes familiares, né? Em algum momento vem, como diz outro, a ira, vem a raiva e você fica até com um parente, com familiar, né? Com filho, com esposo, com esposa. Imagine com o inimigo. Então, é só a graça do Senhor mesmo, né? Para nos ensinar a ter amar e o perdão. Essas duas coisas andam junto, né? É impossível perdoar se não tem amor também, né? E o perdão, a gente sabe que é básico, né? Para nós cristãos, porque se nós não perdoarmos, não temos o perdão do Senhor. Não adianta citar o Pai Nosso bonitinho, sem errar uma vírgula. Não adianta, que o próprio Pai Nosso está dizendo isso, né? Que perdoais assim como nós perdoamos nossos devedores, né? Então, bem, que Deus nos abençoe. Vamos ver, então, alguns versículos aqui com relação a esses dois que nós lemos. Vamos começar com a irmã Denete. Vamos ler primeiro. Vamos ler Mateus, que eu acho que até esse versículo que a gente falou. Mateus, capítulo 23. Mateus 23, versículos 13 e 14. A irmã Denete. A irmã Sofia. Levítico, capítulo 19, e verso 18. A Edmara. São Mateus, capítulo 7, verso 12. Na verdade, acho que é esse versículo que fala desse lado positivo, né, que a gente falou, ser proativo. Vamos ver quem mais tem aqui. A irmã Raquel.
São Mateus, capítulo 22, versos 36 a 40. E o irmão Mica, Romanos, capítulo 13, versos 9 a 10. Bem, até antes, né, dos irmãos começarem a ler, então a gente leu os versículos 14 e o 15, né? E o 15, né, fala daquela situação onde Paulo está chamando a atenção dos irmãos, né? Deixa eu ler até o 15 outra vez aqui, que fala assim: mas se em lugar de mostrarem amor entre si, vocês estão sempre se mordendo e se devorando, cuidado para não se destruírem mutuamente, né? Então, Paulo aqui está chamando a atenção, certamente é porque ele estava sabendo que estava havendo aquilo lá, né? Ou já tinha, no mínimo, acontecido, né? Como, infelizmente, né, já aconteceu, de repente está até acontecendo, são coisas que a gente nem gosta de pensar, né? Mas às vezes acontece, já aconteceu, né? Vamos falar de igrejas evangélicas, vamos dar o exemplo do nosso meio, né? Em igrejas evangélicas, de repente, né, por causa de algum desentendimento, as pessoas, né, apelarem, sair na pancadaria mesmo, sair na mão, né? Gente que pega a cadeira para jogar no outro, quebra a cadeira, pega o pé da cadeira e sai para acertar outro, né? Tem lugares que até a arma já foi puxada, porque às vezes tem um policial lá no meio também que é evangélico, e dentro de uma reunião sai isso. Então, imagine a situação. Pode acontecer? Isso pode. Graças a Deus é raro acontecer, mas acontece. Para entendermos que se nós não vigiarmos, né, não importa se você está dentro de um templo, né, você é um ser humano, e se você deixar, né, de se alimentar pelo Espírito e dar vazão à carne, a gente chega nesses momentos. Então, tem que chamar a polícia, às vezes tem quebradeira, essa gente machucado. Então, Paulo estava falando lá, no tempo de Paulo também não era diferente, ele estava dizendo: irmãos, vocês aí, né, tipo, eu estou sabendo, eu sei que vocês estão aí numa briga que daqui a pouco vocês vão devorar um ao outro, né? Vocês estão parecendo animais ferozes, né? Animais ferozes, onde um quer devorar o outro. Então, o que ele fala aqui, né, no versículo 18 não, no 15, né? Mas, se em lugar de mostrarem amor entre si, vocês estão sempre se mordendo e se devorando, cuidado para não se destruírem mutuamente, né? Isso aqui, realmente, essa ação é uma ação que prova, né, e que mostra aquelas ações da carne, né? São os frutos da carne, não é fruto do Espírito, são as obras da carne, né? Uma das obras da carne é isso, né? É a porfia, né? Ou seja, você é aquela pessoa violenta que gosta de brigar, né? A discórdia, eu sempre gosto de discordar, e já está em mim, no meu sangue, independentemente do assunto. Eu quero estar lá para discordar. Eu sou conhecido como o que discorda de absolutamente tudo. Não importa se é um assunto que me diz respeito, que traz vantagem para mim, para minha família, para minha comunidade, eu quero discordar, porque a pessoa assim tem um espírito de discórdia, né? Então isso são obras da carne, que Deus nos guarde, né, disso. E naquele momento certamente estava havendo isso. Por isso que o apóstolo Paulo falou: e se nós estamos estudando hoje, né, não é à toa. A palavra do Senhor Deus sempre chega em boa hora, né? Possamos nos conscientizar disso, que em lugar nenhum é lugar disso, né, de discórdia, e muito menos na casa do Senhor, né? Mas em lugar nenhum, que nós não sejamos assim, né? Bem, então vamos para a leitura dos versículos. Então, primeiro, Levítico, capítulo 19, verso 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Amém. Amém. Então, nós vemos aí no Antigo Testamento, né, que tem gente que fala: não, mas esse negócio do amor é só no Novo Testamento. Não, não é verdade. Né? Estamos aí vendo em Levítico, né, um dos primeiros livros lá do Pentateuco, lá, e está falando isso aí. É para você amar o seu próximo, sim, não é para você irar-se contra o seu próximo. Esse é o mandamento. Se alguém falar: ah, mas no Antigo Testamento tinha muita morte, tinha sim, quando o Senhor mandava. Se o Senhor mandou, ele mandou, acabou. Mas ele nunca disse que era para as pessoas, né, ficarem se vingando entre si, não. Quando é a ordem do Senhor, é a ordem do Senhor, né? Naquela época era estabelecido assim, né? As conquistas se davam através de guerras e tudo mais.
E o Senhor mostrava realmente o seu poder dessa forma, né? Dizimando, né, comunidades inteiras, cidades inteiras, se fosse o caso, era a maneira como o Senhor se mostrava e pronto. Isso não cabe a nós ficar aqui discutindo. Deus é Deus e acabou. Né? Eu acho que nós temos que internalizar isso, né? Senão nós ficamos questionando a Deus, né? E esses dias até, não que eu me peguei exatamente fazendo isso, né? Mas eu cheguei a pensar, até falei com algumas pessoas, né? Porque hoje, com essa onda toda, que tem um monte de coisa aí que não se pode fazer, que é politicamente incorreto, né? Você não pode falar isso, não pode falar aquilo. Eu falei, eu não vi ainda, não vi porque eu não pesquisei. Se eu for pesquisar, eu acho que certamente eu vou achar. De pessoas que também já são contra a Bíblia, quando a Bíblia fala, por exemplo, que, né, o sangue do Senhor Jesus, né, vai nos deixar limpo como a lã, né, o brancos como a lã, tá certo? E porque supostamente nós, né, o homem em si mesmo está cheio de pecado, então está num estado, está negro, está preto. Então pronto, vamos falar, opa, olha a discriminação aí. A Bíblia fazendo discriminação, né? Falando que o preto é uma coisa suja, imunda, e o branco é uma coisa limpa. Né? Não é verdade? Sim. Hoje o politicamente correto, você não pode mais falar essas coisas, porque... Mas aí está escrito na Bíblia, eu vou deixar de ler? Não, não vou deixar de ler. Ah, mas e agora? E agora não é problema meu, é do Senhor Deus. Se ele fez essa comparação, fez. A gente vai continuar lendo e acabou. Né? Porque pode chegar um belo dia que vão dizer, esse versículo as igrejas estão proibidas de ler, hein? Porque isso aí é, né? Você não pode falar isso, porque hoje é a sociedade, quer dizer, o que está por trás disso, claro que não é, né? A gente sabe disso, óbvio, né? E que não é dizer que se tem cor escura é sinônimo do sei o quê. Não é isso. O que está por trás disso é saber que o homem vivendo em si mesmo está morto e precisa do sangue do Senhor Jesus Cristo para limpá-lo. Pronto, né? As cores foram uma força de expressão que certamente naquela época, como hoje ainda é, existe essa força de expressão. É só para as pessoas entenderem, né? Mas claro que o Senhor Deus não faz acepção de pessoas. Ele salva preto, branco, amarelo, índio, seja lá o que for, né? E nós somos ensinados a não ter acepção de pessoas. Mas eu digo que as pessoas podem se apegar a detalhes. E se a gente não se cuidar, daqui a pouco a gente também começa a questionar o próprio Senhor, Senhor Deus, e agora? Como é que faz? Realmente, né? O mundo está certo, não pode ter preconceito. E como é que a Bíblia fala uma coisa dessa? Então, a gente tem que entender primeiro o contexto das coisas e algumas coisas nós temos que entender que é o Senhor. O Senhor, ele é Deus de todas as coisas. Nós somos uma sociedade humana que vive aqui no planeta Terra e que chegou a essa conclusão que agora tem coisas que pode e coisas que não podem. Isso aí é uma coisa nossa, pensamento nosso. O Senhor Deus é superior a todas as coisas e ele não nos deve nenhuma satisfação. E nem nós temos que questioná-lo de coisa alguma. O questionamento tem que ser entre nós. Sociedade humana, a gente pode se questionar, podemos tentar, na nossa ótica, melhorar o nosso convívio e tudo mais. Agora, Deus está fora de cogitação. Quem somos nós para questionar Deus por alguma coisa, né? O máximo que podemos pedir a Ele, isso pela sua grande misericórdia, é esclarecimento, né? Que o Senhor nos esclareça, nos revele a sua palavra. Isso nós devemos pedir. Pronto, né? Mas nunca questionar a Deus. Então, temos aí um exemplo, então, que no Antigo Testamento, em Levítico, né, também era dito isso, para que amássemos, né, as pessoas lá amassem o próximo e que ninguém deveria, com as suas próprias mãos, sair aí fazendo justiça, né? Por isso que tinha um ordenamento, era para seguir o ordenamento. Vamos ler agora São Mateus, na verdade eu pedi Levítico, mas acho que era Mateus, né, 23, bom, de qualquer forma. Então, quem ficou com a leitura de São Mateus, capítulo 23, versos 13 e 14. Acho que foi a irmã Denete, né? Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixai entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob o pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Amém. Amém. Então, a gente vê aí, né, uma fala muito forte, né? O Senhor Jesus falando dos religiosos, né? Dos líderes religiosos da época, daqueles que se consideravam líderes, né? Os fariseus, né, chamando de hipócritas. Eram os líderes, aqueles que diziam que conheciam muito, e o Senhor chamando de hipócrita, né? Mais de uma vez, hipócritas. Por quê? Porque falam uma coisa, mas na verdade fazem outra.
ou quando falam, não falam do seu próprio coração, né? Falam porque querem realmente ter o apoio das pessoas, querem que as pessoas vejam o que eles estão fazendo, né? E querem ter a glória para si próprios, né? Fala que eles chegavam na casa das viúvas com pretexto de longas orações e eram devoradores, como hoje também tem, né? Hoje, grandes pregadores aí, principalmente os que estão aí nas mídias, né? Na verdade, não estão nem aí com a sua situação, não. Se for uma viúva, se for alguém desempregado, se ele puder arrancar aquele dinheirinho que você tem, mesmo sabendo que você está desempregado, ele arranca dizendo que o Senhor vai te dar em dobro e dê com fé, porque vai... Quantos? Né? A gente sabe disso. Pessoas que depois entraram na justiça, a justiça fez a igreja devolver tudo, né? Sabemos disso aí, que já aconteceu, né? Porque são pessoas inescrupulosas, né? Que não têm amor em seu coração. Não é possível que tenha amor, né? Uma pessoa sabendo que tem uma pessoa desempregado, moribundo, que foi ali na igreja, nem que ele não seja evangélico, não precisa ser, mas ele foi na igreja como, né? Uma arca da salvação, precisa de alguma coisa. Aí você aproveita a situação vulnerável da pessoa, né? Para dizer com belas palavras que se ele der o último que ele tem, o Senhor vai lhe dar em dobro, né? E aí a pessoa, naquele desespero, acredita e faz isso, e muitas vezes não vem essa recompensa, né? Porque ele estava enxergando dessa maneira, até porque às vezes não é realmente um cristão, né? Que se for um verdadeiro cristão não faz isso, claro, né? Então são pessoas, né, que até no cargo de liderança, que tinha que ser um exemplo, e infelizmente agem dessa maneira. E o Senhor está dizendo que vai haver maior juízo para esses do que para outros, né? O juízo desses aí será maior, porque eles tinham por obrigação, né, de jamais fazer algo desse tipo, porque é o contrário, né? Eles velam pelas almas, né? Pelo rebanho. Então que o Senhor Deus nos guarde, né? Que não venha passar em hipótese alguma pela nossa cabeça coisa desse tipo, né? Mas sabemos que pessoas assim vão dar conta diante do Senhor. Não precisa a gente também ficar apontando o dedo, porque às vezes vem o lado humano, né? Você quer apontar o dedo, se quer falar, você vai entrar em rodas de discussões, até virtuais, né? Pela internet, vai querer mandar recado para aquele pregador, para esse líder que você viu fazendo uma coisa dessa, e vai ter uma provocação. Não faça isso, né? Porque saiba que o Senhor está vendo. Se você viu, imagine o Senhor, né? O Senhor já viu faz tempo, o Senhor já sabe o intuito daquele coração. E essas pessoas vão pagar, né, caro por isso. Então, não temos que nós fazer justiça, né? Essa justiça compete ao Senhor Deus. Bem, vamos ler então agora Mateus, capítulo 7, verso 12. Portanto, todos os que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Amém. Né? Então, aquilo que falei para os irmãos, né? Diferentemente do que o mundo às vezes quer ensinar, né? Que nós devemos não faça aquilo que não gostaria que fizesse a você, né? A palavra está dizendo que você deve fazer ao seu próximo, né? Aquilo que você gostaria que o seu próximo fizesse a você. E essa é a lei dos profetas, né? Então é isso que o Senhor Jesus Cristo ensina, ou seja, temos que ser proativos, proativos. Assim como nós pecamos, né, e erramos por ação, por aquilo que fazemos, podemos errar, mas também erramos por não fazer, né? E isso na lei humana também é assim. Você não é incriminado só pelo que você fez. Em alguns casos, você é incriminado pelo que você não fez, porque você deixou de fazer. Você tinha a obrigação de fazer e não fez, né? Por exemplo, se você não... até se envolver num acidente ou não, né? Você não precisa nem estar... Se você estiver perto de alguém acidentado e você sabe que a única solução que ele tinha era você salvá-lo de alguma forma, você der as costas, se evadir do local, mesmo que você não tenha provocado o acidente, né? Você vai ser incriminado por isso, né? Porque você abandonou o local onde alguém precisava ser salvo, né? Ou você está no mar, alguém está se afogando perto de você e você sai correndo e deixa a pessoa se afogando lá, você vai chamar alguém, não. Você poderia ter feito isso. Você também vai ser incriminado por isso. Então, e espiritualmente também é assim, né? Nós poderemos ser cobrados, sim, por uma falta de atitude. Não é só pelo que fazemos, mas pelo que também nós não fazemos, né? E aqui, então, a palavra só está dizendo que nós temos que ser proativos, né? É isso que está nos ensinando. Bom, vamos dar continuidade. São Mateus, capítulo 22, versos 36 a 40. Amém.
Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe: de Davi. Amém. Então, nós vemos aqui, né, que essas duas coisas estão ligadas. Não existe uma sem existir a outra. Não existe hipótese de você falar que ama Deus se você não ama o teu próximo, né? Não existe essa hipótese. As duas coisas estão ligadas. Tanto é que o Senhor falou, olha, né, o mandamento é esse: amar o Senhor Deus, né, sobre todas as coisas, ou seja, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. E o segundo mandamento, semelhante a esse, ele colocou em pé de igualdade. O Senhor Jesus Cristo nem disse que, olha, é mais importante amar a Deus do que ao próximo. Ele colocou em pé de igualdade. O segundo mandamento, semelhante a esse, é amar o teu próximo. Então, as duas coisas, nós que somos cristãos, não tem jeito. Não tem jeito. Não existe só uma dimensão. Se você está só na dimensão vertical e a horizontal não, ou vice-versa, não. Tem que ser as duas coisas ao mesmo tempo, né? Necessariamente. Tem que ser o amor ao Senhor Deus, né, de todo o nosso entendimento, todo o nosso coração, toda a nossa força, e temos que amar o próximo como a nós mesmos. Essas duas coisas têm que andar junto. Por isso que, né, em termos assim de instituição, de igreja, realmente nós temos que sempre tomar esse cuidado para ver se nós estamos fazendo, né, como igreja, como instituição, como comunidade, né, nós estamos fazendo, né, essa atividade, né, ou estamos fazendo como deveríamos fazer, porque tem que ter o mesmo peso. No mesmo peso que, né, a igreja como um todo louva ao Senhor Deus, ama a Deus e tem que ter esse amor para com Deus, nós temos que ter para o próximo, né? Então, não pode ser coisas descompensadas, né? É uma igreja que, espiritualmente falando, em termos do contato vertical, é uma bênção, mas não faz quase nada para o próximo, ou vice-versa. Outras igrejas que são verdadeiras instituições de caridade, né? Parece até essas ONGs, faz muita coisa, um trabalho belíssimo, só que o lado vertical, né, a gente percebe que não tem palavra, não tem doutrina, não tem estudo, né? Então, precisamos realmente ter esse equilíbrio, tem que ter esse equilíbrio, né? Individualmente, nós, né? E como instituição também, não podemos perder esse parâmetro. E aí dá para você atuar em várias áreas, né? Na área da educação, né, por exemplo, claro que cada igreja tem o seu potencial, né, para fazer isso. Mas se você percebe que tem voluntários, né? Que às vezes tem até voluntários na igreja, mas a instituição é tão fechada, tão burocrática, que não dá vazão a isso. E tem pessoas que estão à disposição. Se deixar, eu vou dar aula de graça na igreja, seja lá do que for. É só a igreja abrir as portas que eu vou lá. Mas a igreja não abre essas portas, né? Entende que não é obrigação. E sim, então, tem pessoas voluntárias, né? E cada um no seu, outras... Não, eu sou uma bela de uma confeiteira aqui na área, então eu disponho, sim, durante a semana, ajude a sua comunidade, faz parte, né, de ser cristão, isso aí. E outras habilidades, né, que o Senhor deu a cada um de nós, muitas pessoas estão dispostas, têm tempo para isso, né, e só estão querendo uma oportunidade. Então, é bom que as igrejas, né, como instituição, não esqueçam disso, porque precisamos ajudar quem precisa, né, principalmente ajudar quem precisa. Não é para elitizar também, que tem também gente que elitiza, né, faz um grupo de elite que as pessoas que estão ali não precisam daquilo, não, é para ter a convívio, e quem precisa não tem acesso, não. Tem que ter o bom senso, né? Estamos falando de pessoas que precisam, então que a igreja, que possamos ter essas duas dimensões, né? Vamos ler agora Romanos, capítulo 13, versos 9 a 10. Amém. Sim. 9 e 10. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo,
de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Amém. Então, né, bem prático, né? Não exige maiores interpretações, né? Está bem literal o que está falando aí, né? De sorte que o cumprimento da lei é o amor. E é mesmo, né, irmão? Volto a dizer, né? Se nós temos amor em nosso coração para com o próximo, a gente não vai fazer nada daquilo que a lei está dizendo que é para não fazer, né? Por isso que a lei não nos alcança. Por quê? Nós estamos sob o amor. Se você está sob o amor, a lei não te alcança. Por quê? A lei é para aqueles que não fazem. É para isso que a lei serve. Para aqueles que já fazem, a lei não tem efeito nenhum. É nesse sentido que, né, o apóstolo Paulo nos ensina, né, que nós morremos, né, para a lei, para o pecado, porque estamos sob agora o Espírito. Se é o Espírito que nos ensina, que está dentro de nós, nos orientando, é por isso que a lei não vai ter, porque se você está, né, impregnado do amor de Cristo, você nunca será enquadrado pela lei. A lei não tem poder sobre você, a lei não te alcança. Por quê? Porque você está sob, né, o amor. O amor está dentro de você e você faz as coisas por amor. E o amor realmente ao próximo, né, faz com que só haja bondade em nossos corações e até em nosso entendimento, né? Não temos nenhuma maldade para com o próximo. Bem, vamos agora para o versículo 16, né? Gálatas, capítulo 5, verso 16. Os irmãos, fiquem à vontade, hein, para falar, por favor. O 16 diz assim: eu os aconselho a obedecerem somente às instruções do Espírito Santo. Ele lhes dirá aonde ir e o que fazer. E assim vocês não estarão sempre satisfazendo os desejos da natureza pecaminosa. Então, Paulo, né, percebendo que aqueles irmãos ali estavam titubeando em dois pensamentos, né? Por quê? Certamente tinham aqueles que perseveraram lá, digamos assim, na doutrina do apóstolo, né? Desde quando ele falou pela primeira vez, mas tinha um grupo, que não sei se era muito grande ou não, que tinha dado ouvidos, né, aquelas outras pessoas que tinham chegado lá na Galácia e tinham falado para eles tudo aquilo que a gente já viu, né, que olha, para ser salvo não basta só, né, entender aí que Jesus Cristo realmente é o Messias, que ele veio, tudo isso é muito bonito, mas vocês precisam, né, ter os costumes judaizantes para que possam ser salvos. Então tinha um pessoal que estava com esse pensamento e Paulo veio para desfazer isso, dizendo que não, esse foi um outro evangelho, na verdade nem é um outro evangelho, que evangelho só existe um, então foi algo falso, que não tinha tido ordem nenhuma para aquelas pessoas virem falar em nome dos apóstolos, nem da igreja, né? Que a igreja em Jerusalém já tinha resolvido essa questão, naquele concílio que teve lá de Jerusalém, e então Paulo veio dizer que não, que era um outro evangelho, e é isso que Paulo vem, né, falando para eles aí. Então, por isso que tem, né, só lendo mais uma vez aqui, o 16, né, eu os aconselho a obedecerem somente as instruções do Espírito Santo. Então, isso tem que pautar a igreja, né, a igreja do Senhor. E claro que, principalmente incluindo os líderes, aqueles que nos ensinam, tem que saber que a igreja, e ele faz parte da igreja, ele, o próprio líder, tem que obedecer somente à voz do Espírito Santo. Eu não posso, como um líder, pregar para a igreja e dizer que a igreja tem que me obedecer. Não, eu tenho que dizer para a igreja exatamente isso. A igreja deve obedecer às ordens do Espírito Santo, assim como aquele que está ensinando também obedece, e ele só deve ensinar isso. Ele só deve ensinar o que o Espírito Santo diz que é para fazer, né? Não coisas da cabeça dele, não teorias, né? Até que sejam teológicas, né? Estudou muita teologia e agora forma, né, alguns pensamentos, alguns conceitos e querem passar para a igreja agora passar, né, a ter uma outra conduta. Não, a conduta da igreja tem que ser essa, né? Que é o Espírito Santo que nos ensina. E é isso. Quando eu estou falando isso, claro, né? A gente não está querendo dizer aqui que agora, então, não temos que obedecer os nossos pastores, nossos líderes, não. Nós temos uma outra palavra na Bíblia que fala exatamente, né? Obedecer aos nossos pastores, claro. Mas quando é que você obedece um pastor? Quando ele está dentro da palavra de Deus, óbvio, né? Você não vai obedecer um pastor, um líder que está fora da palavra, você compara com a palavra, o aconselhamento dele não tem base nas escrituras, e eu vou obedecer só porque ele é líder, inclusive com base na palavra do Senhor, que diz que temos que obedecer aos nossos pastores. Não. Se ele está pregando um outro evangelho que não é esse,
seja considerado anátema, maldito. Não vou obedecer porque é um outro evangelho, né? A obrigação de quem ensina é ensinar a palavra pura, não é isso? Sem fermento, né? Estudamos isso domingo passado. Sem fermento, é a palavra pura. É isso que nós temos que fazer. Então, vamos ler alguns versículos. Vou começar com a irmã Maria, que está aqui conosco também. Romanos, capítulo 7, e verso 22. Romanos 7, 22. 7, 22? 7, 22, isso. A irmã Denete, Romanos 8 e 11. A irmã, vamos ler bastante Romanos agora. A irmã Sofia, Romanos capítulo 8, versos 12 a 13. A Edmara, Romanos capítulo 8, versos 1 e verso 4. Romanos 8, versos 1 e 4. E a irmã Raquel, Romanos capítulo 6 e verso 11. Podemos começar aí com Romanos capítulo 7, verso 22. Romanos 7, 22. Dentro de mim, eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Amém. Então, essas leituras que vamos fazer aqui, né, com base nesse versículo 16, é com isso, né? Só para ler outra vez o versículo 16, né? Eu os aconselho a obedecerem somente às instruções do Espírito Santo. Ele lhes dirá aonde ir e o que fazer. E assim vocês não estarão sempre satisfazendo os desejos da natureza pecaminosa. Por isso que Paulo foi até sábio, né? Vocês não estarão fazendo sempre. Algumas vezes vocês vão fazer, não tem jeito, né? Não tem jeito, não somos perfeitos. Infelizmente, em alguns momentos nós vamos, né, deparar conosco mesmo fazendo algo que a gente, claro, o Espírito Santo vai falar, né, no nosso entendimento, e a gente vai falar, caramba, olha o que eu estou fazendo aqui. Estou fazendo algo que é realmente uma obra da carne. Isso não é fruto do Espírito, é a obra da carne. Aí a gente já dá um passo atrás, pede misericórdia ao Senhor, né, e temos que fazer o que o Senhor quer. Então, é isso que Paulo está orientando, porque esse dilema, se alguém não tinha, né, quando era descrente, e é até possível, quando era descrente era uma tranquilidade, né, com relação à consciência, estava tranquilo. A hora que se converte, pronto, começa o dilema, e vai até a morte. Até a morte teremos esse dilema, não tem como, né? Porque antes, realmente, a consciência não acusava, né? A consciência não acusava nada, você fazia as coisas e estava tudo certo. Um monte de gente às vezes te elogiava, é isso mesmo, ainda mais a depender da influência que você tinha, né, naquele meio, ou se você é muito rico, é muito poderoso, é uma pessoa muito boa, aí tem um monte de gente que vão, os abajuladores, né, mesmo você fazendo coisa errada, tem gente que está falando, faz assim, tá certo, ó, parabéns, hein? E você está tranquilo, fazendo um monte de coisa. Quando aceita o Senhor Jesus Cristo, vai confrontar com a palavra, vai perceber que tinha um monte de coisa que você fazia que está errada. Puxa vida, mas eu fazia isso aqui, fazia aquilo outro, a palavra agora está dizendo que eu não devo, está falando que você não deve. Pô, e aquilo mais que eu fazia? Eu fazia como um nacionalista, como um patriota, estava na defesa de né, um indivíduo A, B ou C, a palavra diz também não, você, né, maldito homem que confia no homem, ou seja, você não deve confiar nem em você mesmo, quanto mais no outro. Né? E que a resposta para as coisas, né, é Jesus Cristo, que é a resposta para tudo, é a palavra do Senhor, não é isso? Não é nenhuma força política, não é nenhum modelo econômico que vai salvar, e aí você começa a ver que realmente você estava num caminho errado, e aí começa o dilema, porque você ainda tem vontade de fazer algumas coisas, né? Aquelas pessoas também que eram bastante violentas, no sentido de que achavam que quando tinha razão, tem que partir para cima e acabou, e aniquilar o inimigo, né? Agora a Bíblia diz que não, que você tem que amar o seu inimigo, aí começa o dilema, e isso vai até, né, ou a nossa passagem individual, ou o rapto da igreja, né? Vai até lá. É esse conflito, né? É isso que esses versículos vão estar dizendo. Vai existir esse conflito. E como é que a gente pode, né? Não vou dizer resolver isso, mas amenizar, ou seja, fazer com que
tenha mais espírito do que carne, né? Como diz. É uma das maneiras através da oração, né? Às vezes a gente realmente não tem esse hábito, mas não tem jeito, não tem jeito. Para a gente se alimentar, né? Uma das maneiras através da oração, pedindo ao Senhor, através da leitura, obviamente, da palavra, né? A gente vai se alimentando. Tem uma passagem até que dizem que alguém foi lá para um desses polos, onde é muito frio, né? O lugar exatamente não me lembro agora. Era muito frio e ele chegou lá, se deparou, ele era do Nordeste e sabia que lá tinha aquelas rinhas, né, briga de galo. Ele chegou lá e viu que era briga de cachorros que tinha. Então tinha pessoas que tinham os cachorros, né, preparavam para os cachorros. E aí ele percebeu que tinha uma pessoa lá que tinha mais posses e normalmente os cachorros que brigavam eram dele. Então era sempre assim, cachorro branco, cachorro preto. E ele percebeu o seguinte, naquele cachorro que o dono apostava, o cachorro sempre ganhava. E ele ficou intrigado com isso, mas como é que pode, né? Tem semana que é o branco que ganha, tem semana que é o preto que ganha, mas independente de quem ganhou, sempre dava certo com o que o dono apostava. Ele foi perguntar, como é que você sabe quem vai ganhar, quem vai perder, né? Falou, é porque assim, na semana que eu aposto no preto, eu dou bastante alimento para o preto e para o branco eu quase não dou nada de comida para ele, só o suficiente para ele não cair morto mesmo, mas eu deixo ele. Aí, dali uma semana, quando vai lutar, o preto está muito mais forte que ele vence. E aí depois eu inverto, né? É assim que eu faço. Seja algo bem simples, né? Mas para nos dizer que espiritualmente não é diferente, né? Não é diferente. Se a gente não se alimentar, ou seja, não alimentar o espírito, se nós não alimentar a nossa carne, os desejos da carne vão se sobressair infinitamente em cima do espírito. Não tem jeito, né? Que essa é a propensão da carne. Por outro lado, se nós alimentarmos o espírito, e uma das maneiras de alimentar o espírito é através da oração e da leitura da palavra, certamente, né, vai enchendo, né, esse vaso que somos nós mesmos, né, vai enchendo de espírito e vai aniquilando, vai cada vez mais diminuindo a carne. Ela sempre vai existir, porque não tem como, né, ser 100%. Estou 100% espiritual. Se você tiver em algum momento, no outro você já não vai estar. Isso é impossível, né? Então, é isso que Paulo está dizendo. Agora, essa briga, esse dilema vai existir, né, em nossa vida sempre, né, entre o corpo. Quando eu falo corpo, não está falando da carne, né? Estamos falando, a minha versão até está falando aqui, né? Eu aconselho a obedecerem somente os instrumentos do Espírito, ele sempre dirá o que fazerem, assim não estarão sempre satisfazendo os desejos da natureza pecaminosa, né? É a natureza humana. Quando fala da carne, está falando da natureza humana, que é a natureza pecaminosa. Amém? Jonathan, Pois não? só um parâmetro aí. Quando Deus falou para a gente amar o inimigo, e como disse você, a oração é a melhor arma que nós temos, quando a gente ora e entrega o inimigo a Deus e sente amor, em primeiro lugar, a gente perdoa. Quando você tem amor, você perdoa. E quando a gente perdoa, o nosso foco não se corrompe, não se perde. Aí a vida da gente se torna melhor. Se torna num sentido assim que a gente não vai perder tempo. A gente vai ter uma vida mais saudável, vai continuar as coisas de uma forma com lucro, bastante lucro. E se a gente fizer o contrário, o foco vai ficar em cima do inimigo, a gente fica magoado, focado e não consegue ter uma vida produtiva, até muito melhor em saúde. Outra, quando a gente perdoa, a gente agrada a Deus, em primeiro lugar, quando a gente ama o inimigo. Aí Deus cuida do inimigo para a gente. Ele toma providência, ele faz. A gente vê, por exemplo, quando estuda o Velho Testamento com os judeus, Deus que fazia ganhar guerra não era os judeus que ganhavam. Então, fica nesse... E outra coisa que eu aprendi, que eu achei muito interessante, sobre o corpo, fala da carne. Eu li um livro que era de um cara da Fórmula 1 que se converteu, um que corria aqui no Brasil. Até ele era da igreja do Morumbi, em São Paulo. Ele disse assim no livro, era do Espírito Santo, ele dizia assim, olha, quem faz o corpo pecar é a nossa alma. Porque a alma, quando sai do corpo, ele não vale mais nada. Ele não faz nada. Então, quando a gente faz alguma coisa para fazer
até o corpo não sofrer essas consequências, é a alma que faz. A gente tem que fortalecer a gente mesmo, que é a nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para poder ter uma vida muito melhor. Amém. Amém. Realmente isso é um assunto bastante interessante, eu reputo como fundamental, né? Está no fundamento. Está no fundamento da nossa fé, da nossa vida, esse entendimento, né? De entendermos o que realmente é espírito, o que é carne, né? No sentido de que eu falei, né? Essa natureza humana, entender como é que podemos, né? Conseguir do Senhor, o que podemos fazer, apesar de o fruto ser fruto do Espírito, que depois na sequência a gente vai ver, né? Na hora que a gente entrar... acho que ainda é nesse capítulo 5 ainda, até o final do 5 ainda vamos ver isso, que vai começar falando sobre as obras da carne, né? E o fruto, né? Até fala no singular, as obras está falando no plural, as obras da carne. Mas quando chega no fruto do Espírito, fala o fruto do Espírito, né? A gente sempre fala, entendendo como se fosse uma tangerina, uma mexerica com diversos gomos, ou um cacho de uva, né? Um cacho de uva com 9 uvas, ou seja, é aquele cara, o fruto é aquele ali, e as uvas são aquilo que a gente ainda vai estudar aí, se Deus quiser, no domingo que vem, né? Mas é isso, então, e essa dicotomia vai existir sempre, né? Então, alguns até colocam assim, que a alma está no meio, e tem o espírito de um lado, e a carne do outro, né? Então, na verdade, é como se fosse uma disputa pela alma. É uma disputa pela alma. E aí, claro, em algum momento a alma que vai falar, como a Maria falou, né? Mas ela está, né, pendente para que lado, né? Se ela estiver mais impregnada do espírito, a atitude vai ser uma. Se ela estiver mais impregnada pela carne, a atitude vai ser outra. Porque a alma seria o centro das emoções, né? Vamos dizer assim, o centro das emoções. Então, nós somos pautados por quê? Pela nossa natureza pecaminosa, natureza humana, ou somos pautados pelo Espírito, desde que a Bíblia não fala, em vários momentos, Paulo não fala, né? Se é que o Espírito de Deus habita em vós, né? Se é que, porque se não habita, não tem como, você não tem nada de Espírito, nada de Espírito. Você pode ter alguns bons comportamentos, né, na ótica humana, mas isso é nato a você nasceu com algumas tendências, você só tem uma tendência para algumas coisas, como é o que é verdade, né? A gente sabe. Tem pessoas que são mais, né, que tem assim, são mais explosivas, né, temperamento. E tem outras que são muito calmas, né? Isso é temperamento humano. Que o Senhor Deus pode trabalhar muito bem isso. Aqueles que eram muito explosivos vão virar cordeirinhos, né? Na hora que se entrega para o Senhor faz uma transformação, né? Com certeza. E então não confundir isso. Uma coisa é fruto do Espírito. Outra coisa é uma tendência humana que você pode ter para o bem, uma coisa assim, mas não se confunde essas coisas aí, né? Mas isso a gente vai ver mais lá para frente. Bem, então que Deus nos abençoe. Deixa eu só ver onde é que nós paramos aqui, então. Acho que só para ver, quem foi a última que leu? Foi a irmã Maria? Não. Qual foi a senhora leu, irmã Maria? Foi Romanos. Seu áudio está fechado, irmã Maria. 22, 23. Romanos 7, 22, 23. Tá bem. Então, agora é Romanos, capítulo 8, verso 11, né? E se o Espírito daquele que é dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que é dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Amém. Amém. Então, está dizendo que, né, o Senhor Deus, né, nós cremos, né, na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Quem veio para estar com nós aqui foi o Filho, né? Teve aquele período que esteve aqui entre, né, nesse mundo e foi crucificado, morreu na cruz do Calvário, né? Deu sua vida por todos nós, né? E ressuscitou ao terceiro dia. Quando ele ressuscitou, ele voltou ao céu, mas ele disse o quê? Que ia enviar o Espírito Consolador, que é o Deus Espírito Santo, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quem ficou entre nós aqui é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está entre nós. E quando nós, né, declaramos
que nós aceitamos, né, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário como o único e suficiente para nos salvar, nós abrimos o nosso coração para que o Espírito Santo entre em nosso coração. Aquele mesmo Espírito que veio, né, e que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, né? Deus enviou o seu Espírito e ressuscitou, né, o Senhor Jesus Cristo pelo Espírito de vida, que é o Espírito Santo. É o mesmo Espírito que estará conosco. Se nós crermos, né, no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, quando nós cremos, nós abrimos nosso coração e aí passamos a ter uma vida espiritual, ou seja, passamos a ser uma nova criatura. É o novo nascimento, aquilo que Nicodemos realmente não entendia. Mas como é que é? Eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe para nascer outra vez? Não, né? Você tem que nascer da água e do Espírito, ou seja, a água no símbolo que limpa absolutamente tudo, né? A água lava, né? E o Espírito que te dá vida, porque é o Espírito de vida. Assim como o inimigo veio para, né, matar, roubar e destruir, Jesus Cristo diz que eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Então, é esse Espírito que está dentro de nós. E temos que dar lugar, né, a ele, para que ele possa operar em nós o quê? Vida. Porque a carne vai operar em nós morte. A carne, ou seja, a natureza humana, a natureza pecaminosa. Agora, o Espírito não, é Espírito de vida. Vamos ler agora Romanos capítulo 8, versos 12 e 13. Amém. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Amém. Amém. Então, vejam bem, né? Sempre está falando nesse contexto, né? De, assim, sempre temos que entender, assim, o que é viver no Espírito e viver na carne, né? É quando você faz a opção, né? É a opção de viver pela carne. Se você viver totalmente pela carne, você vai morrer. Eu digo isso por quê? Porque senão alguém pode falar, puxa vida, mas eu percebo que muitas vezes eu tive uma obra que é tipicamente da carne, não é do Espírito. Então, já estou morto? Não. Não é isso. Isso vai acontecer. O que está dizendo é o seguinte, porque as duas coisas estão em você. Não tem como. Enquanto vivermos aqui, nesse mundo, né, nessa condição humana, nós temos essa dicotomia, e somos dois, né? Somos dois. O Senhor Jesus Cristo, ele foi 100% humano, né, e 100% Deus. E ele não pecou. Ele é o exemplo que nós temos que seguir, né? Mas nós não conseguimos ser exatamente assim, né? Nós vamos ter um percentual mais baixo, né? Desses 100%, a gente fica ali. Como é que está hoje? Como é que está? Está 50, 50, 60, 40, está 70, 30, está 80, 20. É como se fosse um percentual, claro que o Senhor Jesus Cristo é que sabe, né? No nosso interior e consegue avaliar isso, mas nós percebemos, claro, se nós temos o Espírito de Deus, né? A consciência, nós sabemos quando nós estamos, como diz outro, no lado baixo da curva, né? Estamos lá para baixo, e quando estamos um pouco melhores, nesse sentido de perceber melhores, não que nós somos melhores, mas perceber que, puxa, você fica satisfeito quando percebe que só pelo Espírito de Deus você teve o comportamento A ou B. Você fala, puxa vida, que graça, eu fico contente porque o Senhor Deus me segurou, né? Eu sei que outrora eu faria diferente, mas agora, puxa vida, como eu agradeço a Deus que naquele momento eu pedi a Deus, Deus me deu uma saída. Então você agradece a Deus e percebe o que é viver no Espírito, né? Mas então é essa opção, né, que se faz em viver pela carne. Não, eu vou abandonar o Espírito e eu vou dar vazão à carne. É isso que não pode. Eu só estou falando isso para entendermos que na nossa vida, né, na nossa labuta, aqui na nossa jornada, você vai ter momentos, sim, de fraqueza, claro que vai. O que não pode é a gente achar que temos que viver assim. Às vezes a gente até na oração a gente fala, Senhor Deus, né, nos livra, né, por pecados, palavras e obras, né? Pecados por palavras, né, obras, pensamentos, não é isso? Que nós pecamos contra o Senhor. Isso é verdade? É verdade. Mas não significa que a gente tem que assumir para nós que nós vamos sempre viver assim pecando. Não, eu vou viver aí 24 horas por dia, eu vou estar sempre pecando ou por pensamento, ou por palavra, ou por obra, porque aí eu abandono essa outra questão. Quer dizer, eu não tenho que ter uma inclinação para o Espírito? Tenho.
Eu tenho que ter essa inclinação, isso é eu que tenho que fazer. Isso é o meu livre-arbítrio. Se vai se inclinar ou não vai. O fruto é do Espírito? Claro que o fruto é do Espírito. Então, se o fruto é do Espírito, eu não posso fazer nada, então, porque, afinal de contas, não cabe a mim. Claro que é verdade que o fruto é do Espírito, mas a Bíblia ensina que você tem que se inclinar para as coisas de Deus, né? Eu tenho que me inclinar. Se você tiver, você tem que cultivar, né? Esse solo, você tem que cultivar. Esse é um papel nosso, cultivar. Sabemos que o crescimento vem do Senhor. Agora, eu tenho que cultivar, né? A gente até às vezes fala, né, da questão do joio e do trigo, né, que é natural, isso falando até numa outra esfera, né? Mas do joio e do trigo é natural que vai acontecer. O joio vai nascer no meio do trigo, né? O que a Bíblia ensina que nós não podemos tirar o joio, né? Porque ele é muito parecido com o trigo, se vai errar, vai acabar arrancando o trigo. Agora, assim, se é que existe, né, alguma coisa que você possa fazer em relação a isso, né? É semear, claro que isso vai ser impossível, né? A gente não consegue. Mas, assim, humanamente falando, uma maneira de você minimizar o nascimento do joio é se você conseguisse semear 100% da terra, concorda comigo? Se 100% da terra fosse semeada com trigo, não tem espaço para o joio, ele não vai achar, não tem terra para ele. Se nós conseguíssemos, né? Então, assim, quanto mais você semear, esse é um papel nosso, você vai minimizar a atuação do joio. Olhando agora para essa parte que nós estamos falando do espírito, né, e obras da carne, é a mesma coisa. Quanto mais você se inclinar para e deixar que o Espírito Santo habite e faça a sua obra, com certeza absoluta vai sobrar menos espaço para as obras da carne. E o contrário é verdadeiro. Quanto mais eu pender para as obras da carne, muito menos espaço vai ter para o Espírito. Por quê? Porque são duas coisas que não se combinam. Eles não vão entrar num acordo. Não adianta a gente achar, mas vai ter em algum momento o Espírito entra em acordo com a carne e os dois vão estar de braços dados. Não, a Bíblia diz que não. Onde tem um, não tem o outro. É igual óleo e água. Não tem jeito. Não se comunicam. Não se comunicam, né? Bem, vamos continuar. Agora, Romanos, capítulo 8, versos 1 e verso 1 e verso 4. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vou ler o 4 agora. É direto, é o 1 e o 4. Isso, 1 e 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém. Amém. Então, mais uma vez, né, Paulo está dizendo, eu só estou chamando a atenção disso, andar segundo a carne. Quando fala andar segundo a carne, é aqueles que fazem a opção de andar só pela carne. Então, nós não devemos andar segundo a carne, né? Não, você tem que tentar, é o contrário. Tentar andar segundo o Espírito, sabendo que nós não vamos andar em 100% do tempo, né? Todo momento que nós vivemos nesse mundo, que tem alguém que viveu 100% andando, exceção feita a Jesus Cristo, não tem, vamos ter nossos altos e baixos, né? Só que é isso, né? Você não precisa ficar preocupado se em algum momento se der uma derrapada e o carro desalinhar e querer ir, né, para o acostamento e bater na guia, opa! Por quê? Porque naquele momento, certamente, você teve atos, né, em si, que o Espírito Santo saiu do comando da sua vida, né? Quando o Espírito Santo sai do comando, o carro é desalinhado. Aí você pede graça a Deus e, por misericórdia, ele vem, né, ao nosso encontro, vem nos auxiliar, toma a direção, desde que você abra o seu coração e permita, porque se não permitir, ele não vai, né, entrar como o ladrão faz. Isso é o inimigo que faz, arrombando porta, janela para entrar. O Senhor Jesus Cristo, ele bate, né? Esse que tu a porta e bate. Se alguém abrir, né, aí ele entrará. Mas tem que abrir o coração. Então é isso, né? Essa é uma constante, né, que nós vamos ter. Mas não devemos dar lugar no sentido de viver constantemente, né, pela carne. Agora, sabendo que enquanto estivermos nesse corpo mortal, essa dicotomia vai existir, né? Vamos agora continuar. Agora o versículo... Jonathan, Pois não? sabe quando você está falando da carne? O que eu senti, assim, o que eu vi, é como se você estivesse falando que a gente não pode viver o mundo, que é o nosso mundo material, né? Que nós somos matéria, o corpo. E é como se, nas partes da Bíblia, que Deus fala assim, nós não somos deste mundo, né? E não devemos deixar este mundo nos comandar.
Então, essa carne dá a sensação de ser mundano. Uhum. É bem assim, parecido. Sim, sim, é que eu falei até que na minha Bíblia ela fala, no versículo... Não seria a carne do nosso corpo, da impressão Sim, da gente largar o mundo, né? E a gente, sim. fisicamente, a gente vive o mundo, né? Claro, é a natureza pecaminosa, né? É a natureza humana. Quando eu falo da carne, estou falando da natureza humana, a natureza pecaminosa, né? Quando eu chamo a atenção disso aqui, é só porque até eu já falei para os irmãos de exemplo, né, que eu tive com uma pessoa, mas eu sei que isso existe aos montes aí, né? Alguém que um dia, né, foi até um músico, um maestro, fui falar com ele, e eu era, sei lá, tinha uns 13 anos, não sei, que a minha mãe falou que era para eu procurar, né, um maestro que tinha ensinado ela lá na infância dela. E aí, só que eu fui bater na porta da pessoa errada, eu não sabia, né? Era procurar o professor Euclides, e fui procurar esse outro, que eu não vou nem falar o nome aqui, porque foi conhecido aí. E aí eu fui lá, bati lá, achando que estava falando com o professor Euclides, né? Aí quando ele falou o nome dele, eu já vim na pessoa errada, mas agora eu já estou aqui, vou continuar, né? Ô, tudo bem, eu gostaria de aprender música. Ah, mas quem é você? Não sei, eu falei meu nome. Ele falou, você é evangélico? Eu falei, Jonatas, ele já, sou sim. E aí eu perguntei, né? Veio o meu rápido, e o senhor? Ah, rapaz, eu já fui, não sou mais, não. Ah, e por que o senhor não é? Ah, porque eu descobri que tem que ser 101% para ser evangélico, tem que ser 101%, eu não consigo, não. Então, larguei mão. É por isso que eu falo essas coisas, né? Para ninguém ficar preocupado também, se em algum momento, que às vezes a pessoa escorregou um pouquinho, ah, isso não é para mim, não, aí abandona, aí já dá lugar à carne, mesmo que ele fala, já que é para viver, né? Assim eu vou viver, não. Né? Nós não podemos pensar assim, que nós vivemos nesse mundo, realmente, Senhor Jesus Cristo, né? No sermão, não sei se foi o sermão da montanha, bom, mas que ele fala, né, na oração, né, que o Senhor fez, que pedia que o Senhor Deus, né, não que os tire do mundo, né, mas que os livre do mal, né? Assim como na própria oração, né, do Pai Nosso tem, ou seja, o pedido é esse, né? Quando fala nos livre da tentação, não é no livro nos livros no sentido que não vamos ter tentação, vamos ter, mas não nos deixe cair em tentação, né? Não nos deixe cair em tentação. E a Bíblia fala, na época dessa nós até falamos sobre isso, a tentação não vem maior do que nós possamos suportar. A tentação não. A aprovação, muitas vezes você até acha isso. Até Paulo falou, né? Olha, veio uma aprovação. Agora a tentação não. Porque a tentação vem do inimigo. E seria injustiça da parte de Deus deixar, porque imagine se Deus não colocasse esse parâmetro, o inimigo nos fulminaria vivos na hora. Mas ele não tem misericórdia. Imagine que ele ia nos tentar até a medida que a gente pudesse suportar. Claro que não, óbvio que não. Ele ia tentar muito mais para a gente cair, né? Mas o Senhor Deus já falou isso, né? A tentação não vem maior do que você possa suportar. Então, teremos sim, né? E muitas vezes nós temos aqueles deslizes, tudo, mas não é para a gente se deixar levar por isso. Temos que pedir misericórdia ao Senhor na hora, né? Para que o Senhor venha ao nosso encontro. Então, mas quando fala isso que a irmã Maria falou, realmente, a natureza pecaminosa. E também a Bíblia nos ensina que nós não devemos nos conformar com esse mundo, né? Não devemos nos conformar com esse mundo. Pois não? Jonatas, Pois não. São João 17 e 16. Pode ler. 17 e 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Amém. Amém. Então é isso, né? Não peço que os tires do mundo. Então estamos no mundo. E é aqui que realmente temos que ser luz, né? Luz onde já está tudo claro, não precisaria, né? A luz é para brilhar na escuridão, realmente, né? Então é isso. Bem. Amar o inimigo não é uma frase do mundo, não. Quando você fala que ama o inimigo, você faz uma guerra. As pessoas acham assim um absurdo, uma coisa horrorosa. Só quem tem Jesus sabe o que é amar o inimigo. Com certeza. É que eu falei Lembra aqui aquele até... Papa que uma vez ele sofreu um acidente? Aquele Papa lá, que eu não lembro o nome dele, ele foi na cadeia perdoar aquela pessoa que fez. O mundo mesmo achou estranho. Se Sim. foi de coração, outras coisas, eu estou querendo só dar um exemplo, né? Sim. Uma atitude
é assim, ilusitada. Uhum. Como já teve mulheres que têm Jesus no coração e alguém matou o filho dela, ela foi na cadeia conversar com o assassino. Isso eu vi já também. Uhum. São histórias assim que o mundo não vê com bons olhos. Sim. Mas quem tem Deus vai saber que só Deus pode tomar conta de uma atitude dessa. Sim, com certeza. Aquilo que eu falei, né? Acho que até Confúcio que fala que para combater o mal com justiça, o mal com justiça, ou seja, o inimigo se teria que combater com justiça na ótica humana, né? E não com amor, né? Mas Jesus Cristo fala que é com amor. Você tem que amar o inimigo. E isso nós só podemos fazer se estivermos impregnados do amor de Cristo em nossos corações, né? O amor humano dificilmente vai fazer uma coisa dessa, né? E se fizer, aquilo vai sempre ter uma certa desconfiança de nós próprios, né? Será, né, que foi realmente da boca para fora, porque a depender do cargo que a pessoa ocupa, ou ele quer fazer uma média, será que ele conseguiu? Porque a gente sabe que humanamente é quase que impossível você perdoar o inimigo, né? Quando você tem certeza que você estava correto, que o inimigo fez uma atrocidade contra você, contra um parente, né? E aí você realmente perdoar de coração, se o teu coração não está transformado, possivelmente você não consegue, né? Perdoar mesmo, né? Com amor, né? Porque perdoar é ter amor, a gente já falou. As duas coisas estão intrinsecamente ligadas, né? Não existe perdão sem amor, né? Não tem como. Então, é o Senhor Jesus Cristo que nos dá essa capacidade, né? Então, ele não falou que não é para tirar do mundo, né? Mas para nos livrar do mal, né? Desse mal é a maneira que o mundo vive. E para que nós não nos conformemos, não tomar a forma desse mundo, mas que possamos, né, nos renovar o nosso entendimento. Que tudo é produzido aqui, né? Antes de ter a ação, a produção é feita no campo mental. Por isso que nós temos que ter um novo modelo mental, para não deixar, né, as coisas que você, muitas vezes que você pensou, virar ação, porque o Senhor Deus trabalha na sua própria mente. É isso que nós temos que pedir ao Senhor, né? Renova a minha mente, renova a minha mente. Porque se a minha mente começa a pensar o mal, é 2 palitos para eu fazer o mal, né? Porque eu já pensei, eu não tenho nenhum filtro na minha mente. E eu tenho que ter, né? As coisas que estão na minha mente deveriam ter entrado pelo filtro da palavra, né? A palavra filtrou e deixou só entrar aquilo que é bom. O que é ruim não deveria ter entrado, né? Mas isso é a palavra, né? A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Bem, Deus nos abençoe. Então, vamos ler agora Romanos 6 e 11, né? Ou já foi lido? Eu. Irmã Raquel. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Irmã Raquel, aproveita e já pergunta o horário, só para não passar. São 10h51. Tá bem. Acho que nós vamos até parar por aqui. Bom, pode ler outra vez então, Raquel, esse 6 e 11? Amém. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Então, irmãos, é assim, eu sei que até, claro que espiritualmente a gente consegue entender isso, né? Mas esse morto e ressuscita para o pecado, é assim que vai acontecer com a gente. Quando a gente conseguir estar no espírito e não estar na carne, porque naquele momento a gente está morto para o pecado. Se a gente não morrer para o pecado, não tem como. Enquanto estivermos vivos para o pecado, as obras da carne vão estar a todo vapor. O momento que a gente consegue deixar que o espírito atue, naquele momento você morreu para o pecado. E aí o pecado não tem poder sobre o que está morto, né? Ele não consegue. Mas na hora que você está vivo para o pecado, é um abraço. Ele vem mesmo, não tem jeito, não tem jeito. Por isso que nós temos que estar vivo para o espírito e morto para o pecado. Enquanto isso estiver acontecendo, tá ok. Você vai ser espírito. Na hora que você deixar, né? Opa, a carne começou a viver um pouquinho, pronto. Vem as obras da carne. Não tem neutralidade, né? Não existe alguém que está sem Deus e também o inimigo não lhe toca, né? Eu estou neutro, estou vivendo por mim mesmo, não estou com Deus, mas o inimigo comigo não está. Não existe isso, não existe. A hora que você, né? Você está morto para o espírito, você vai estar vivo para a carne e vice-versa. A hora que você morre para a carne, aí sim
que você vai estar vivo para o espírito, né? Então é isso que Paulo ensina, né? Temos que morrer para a carne. E quando que isso acontece? Aconteceu de fato quando Cristo morreu na cruz do Calvário, né? Ele levou sobre si, né, os nossos pecados e as nossas dores com ele. Então, quando nós cremos no sacrifício do Senhor Jesus Cristo e cremos mesmo, naquele momento é isso que aconteceu. Realmente, né, nosso preço foi pago ali, né? Nós morremos com Cristo e vivemos com ele ao mesmo tempo, porque assim como ele ressuscitou, né, ao último dia, nós cremos nisso, não só que ressuscitaremos também, né, mas que já ressuscitamos em Cristo agora, pela fé, ou seja, espiritualmente, já nascemos de novo. Aquela carne morreu, porque enquanto ela estiver viva, não tem jeito. Por isso que até o pastor Felipe, né, sempre fala, né, não existe melhorar. Se não melhora o que está ruim. O que está ruim tem que ser aniquilado. Não existe melhora porque é ruim. Você vai melhorar uma coisa que já está ruim, né? Então, a carne não tem como. Tem que morrer. Tem que ter uma transformação, né? Aquilo lá morre e nasce uma outra pessoa. É nessa outra pessoa que está nascendo que o espírito atua. Naquela outra lá é a carne. Ali a carne vai realmente operar, né? São as obras da carne. Mas isso aí, nós vamos até estudar. Não, Jonatas. Pois não? E sabe que nós conversando outro dia sobre isso mesmo de Gálatas, né? Nós, quando aceitamos ao Senhor e nos convertemos a Cristo, realmente nós morremos, né? E nascemos novamente. Mas existe um exercício diário como cristãos, né? É algo que nós temos que estar dia a dia buscando o Espírito de Deus, buscando a estar cerca do Senhor, buscando estar cheios do Espírito Santo de Deus, porque a carne diariamente vai tentar nos dominar. Como dizia a irmã Maria, né, nós vivemos aqui no mundo, e se nós não estivermos alerta a todos os momentos para santificar as nossas vidas, quando menos percebemos, nós estamos mais carnais do que espirituais, né? Essa coisa de nós cultuarmos ao Senhor, de nós lermos a palavra do Senhor, de orar, e estarmos aqui nesse momento, como agora na escola dominical, aprendendo do Senhor, isso é alimentando a nossa alma, alimentando o nosso espírito, para nos acercarmos ao Senhor, porque senão é muito fácil nós cedermos à carne, é muito fácil. Então, só mesmo esse dia a dia, né, e as escolhas que nós fazemos como cristãos, porque também o livre-arbítrio é isso, né, é escolhermos servirmos ao Senhor ou não, escolhermos servir realmente a Cristo e nos gozarmos com essa maravilha que é o Evangelho do Senhor, ou não, né? Escolhermos, como diz a palavra do Senhor mesmo, né? Aquele que é espiritual busca as coisas do Espírito, e aquele que é carnal busca as coisas da carne, né? Então, o Senhor nos dá, sempre o Senhor nos dá, Ele não nos força a nada, nós escolhemos o que nós queremos ser, ou servir a Ele ou não, né? Mas é um exercício diário, que nós temos que estar sempre buscando, toda hora. Sem dúvida. Vamos, certamente domingo que vem a gente vai conseguir falar mais nisso, né? Aqueles versículos que Paulo fala, né? Que o bem que ele quer fazer não faz, o mal que ele não quer fazer acaba fazendo, né? E realmente, né? Vai esse dilema aí. Então, realmente, a questão do corpo, né? Do espírito, então que nós possamos entender isso. Faz parte da natureza humana, né? Porque vivemos nesse mundo e temos um corpo corruptível, né? Não é um corpo incorruptível. Como nós estamos num corpo corruptível, é natural que tenha, né, esses deslizes, mas que temos que dar realmente, né, ouvido ao Senhor, né, ao Espírito. E entendermos também que quando percebemos que escorregamos, né, para o lado carnal, temos que pedir misericórdia ao Senhor para nos tirar. Não é você que vai conseguir sair sozinho, não. Nós temos vários exemplos, né? Pedro, quando pediu ao Senhor, Senhor, se és tu mesmo, faça com que eu ande. Pode vir, Pedro. Pedro foi. No Espírito, pela fé, foi. De repente, ele percebeu que estava afundando. Como um pescador que ele era, supostamente sabia nadar, né? Eu digo supostamente que eu tive um tio que era pescador e não sabia nadar, né? Mas isso é raro. Né? Todo pescador supostamente sabe nadar, né? Mas, então, eu imagino que Pedro soubesse nadar. Ele não tentou nadar, ele não poderia.
né? Deixa eu nadar aqui, agora eu vou nadar, né, onde está o Senhor, vou nadar em direção ao Senhor. Não, Senhor, né, me estendeu a mão e, olha, segura na minha mão aqui, porque estou perecendo. É isso, né? Se você tentar sair sozinho, não vai conseguir, não vai conseguir. Por mais que você seja um bom nadador, né? Não vai conseguir. Então, porque a teia de aranha é forte, né? É uma teia que vai segurar você e você não vai conseguir sair sozinho, não. Tem que ser o Senhor Jesus para te ajudar, né? Por meio do Espírito Santo, nos ajudar a sair, porque o inimigo está aí com um laço, né? A todo momento procurando nos arrastar. E é só pela misericórdia do Senhor, né? Até porque se a gente saísse fácil, né? Íamos bater no peito. Olha só, o inimigo tentou me pegar, mas eu saí, né? Eu consegui. Não tenho eu conseguir. É a misericórdia do Senhor, né? A Bíblia até diz, né? Pela misericórdia que nós não seremos consumidos, né? As misericórdias do Senhor em nossas vidas, porque o inimigo está ao nosso derredor procurando a quem possa tragar, né? Ele não dá trégua, né? Constantemente. Bem, irmãos, que o Senhor nos abençoe. Jonathan, só um parâmetro aí a respeito disso que você falou e que a irmã falou. A nossa salvação vem através da pessoa de Jesus Cristo. A diferença do mundo com isso é que nós somos salvos pela obra de Jesus, onde a gente adquire o Espírito Santo de Deus. E a gente tem que alimentá-lo, vamos dizer, ser alimentado, né? Não alimentado. Ser alimentado por ele diariamente. É aquela história, nós não vamos ser julgados, não somos julgados pelas obras, porque a gente sempre vai cair no pecado, sempre. E uma das coisas que eu aprendi com a palavra de Deus, e depois que eu recebi Jesus Cristo, e a gente vai crescendo todo dia, eu louvo a Deus todos os dias, porque eu me considero uma pessoa incapaz, que a gente considera uma pessoa assim, sem grandes coisas. Porque quando ele fez Satanás, quando ele fez Lúcifer, ele fez ele tão lindo, tão maravilhoso, tão cheio de poderes, e olha onde ele foi parar. Nós, com tudo que nós somos, nós destruímos uns aos outros e nós destruímos o mundo. Imagine se Deus tivesse feito a gente com mais poderes do que a gente já tem no sentido da criação. Eu louvo a Deus todos os dias para não ser nada e nem ninguém, porque assim eu sei que eu não vou me armar muito. Armar, não amar, me armar, entendeu? Sim. Que é onde a gente se torna mais perigoso. Então, uma coisa mais gostosa é a gente ser dependente desse Deus, 100%, para a gente não cometer erros mais do que a gente já comete. Amém. Irmãos, que Deus nos abençoe, né, que nos dê um domingo também abençoado, né, cada um de nós. Amém. Irmã Raquel, aí se tem algum aviso que a irmã Raquel queira dar? Hoje, daqui a pouco, mais umas 11h30, mais ou menos, eu vou estar colocando o link das crianças no Facebook e também no YouTube. E também o pastor Rubens avisou também de uma da escola bíblica com as crianças às 15h, que as irmãs da Ilhabela vão estar fazendo. Pelo Zoom. Então, aí vai ter, a irmã Bruna, se eu não me engano, vai estar colocando o link. Aí os irmãos que tiverem crianças ou netos e quiserem participar também, aí vai ser pelo Zoom, vai ser gravado. E o culto que nós temos hoje, né, às 19h, e o Senhor nos abençoe. Amém. Bom, também continuo pedindo as orações, né, pelos irmãos aí minha família, os meus filhos, a dona Arlene, até falei com ela ontem, né, também falei mais de Jesus para ela, ela ficou muito contente. Ela está caminhando, é uma nova convertida, está caminhando, né, mas falei para os irmãos, ela estava cumprindo uma série lá no sangue, fígado, intestino, essas coisas, e foi descoberto o câncer, né? E, então, estou falando com ela para ter fé no Senhor Jesus Cristo, tudo. Então, ela gostou muito do que foi falado, os versículos que a gente manda diariamente, ela agradece muito. Então, eu falei para ela que nós
estaríamos orando, e ela ficou muito contente, né? E ela tem percebido que essa fé que ela está tendo é em função das orações. Então, continuo pedindo, né, aos irmãos que orem por ela, a dona Arlene, o seu Carlos também, que é um que estava com Covid, está com Covid, teve que fazer uma cirurgia, os irmãos orem, o Ayrton, que é da praticagem, né, o filho dele. Eu não tenho últimas notícias, mas a última que tive do início da semana, que ele tinha sido entubado, então que os irmãos também orem. Eu até vou abrir também, nós estamos em poucas pessoas hoje, né, se alguém também quiser fazer mais alguns pedidos, para a gente fazer essa oração final. Também peço oração pelo pastor Felipe, pelo pastor Josué, para que Deus siga abençoando e operando na vida dele. O Senhor tem feito grandes coisas aqui no Chile. Tenho certeza que mais para frente os irmãos vão escutar os testemunhos de tudo que o Senhor tem operado. Então, peço oração para que Deus siga abençoando. Bom, Jonas, queria pedir também oração pelo serviço que nós estamos lá no Guarujá, estamos com a reforma de um rebocador, e que o Senhor nos guarde, que nos proteja, é uma manobra em altura, quase 10 metros de altura, estamos fazendo uma caldeiraria no barco, corte, tudo. Então, o Senhor nos guarde a semana toda, para que tudo corra na presença dele. Tá bom? Amém. Eu tenho uma petição especial perante o Senhor, e eu queria pedir pelo marido de uma amiga minha, que com essa pandemia, desde que começou, ele começou com problemas psicológicos, está tendo que passar no psiquiatra, então eu queria pedir oração por ele. O nome dele é Otávio. Amém. Eu quero pedir pela salvação e libertação dos meus familiares, oração por uma amiga que quer voltar para os caminhos do Senhor, diz que assim que a igreja começar a voltar a funcionar, ela vai estar vindo nos cultos. Por uma amiga também que foi fazer um trabalho evangelístico de oração na Paraíba, e pela a vida dos meus genros, né, pelas minhas filhas, que o Senhor entre com libertação, com salvação na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ana Maria? Uma petição especial e oração por mim. Amém. Por mim e pela minha família. Amém. Deixa eu só ver o que eu... Pelos meus olhos, e uma petição especial. Amém. Também peço que a Mirna está aqui também, a gente está podendo falar, mas por ela e pelo filho dela também, pelo Ítalo. Então, vamos orar. Meu Deus amado, estamos na Tua presença, Senhor, mais uma vez, sabendo que de nós mesmos não temos o que Te apresentar, meu Senhor Jesus, porque as nossas obras são más, meu Senhor, por mais que fizéssemos, sempre seríamos servos inúteis, mas é pela Tua infinita e grande misericórdia, meu Senhor Deus, e pelas Tuas bênçãos que sempre têm chegado até nós, que estamos aqui te pedindo pela Tua graça, Senhor. Todos os pedidos que foram feitos hoje, meu Senhor Deus, seja para a salvação de almas, para a cura de enfermidades, para a solução de problemas que nós não conhecemos, mas Tu sabes quais são, Senhor Jesus, os pedidos especiais também dos Teus servos, meu Deus, também os problemas de ordem espiritual, entra com providência, Senhor Jesus, na vida de cada um dos Teus servos. Entra com providência, Senhor Jesus. Tenha misericórdia, meu Senhor, de cada um de nós. Esses pedidos que temos feito, Senhor Jesus, sejam de pessoas que nesse momento estejam no Teu caminho, ou aqueles que ainda não estão. Pedimos, meu Senhor Deus, que com mão poderosa Tu venha salvá-los, Tu venha falar aos seus corações, por meio do Teu Espírito Santo, que eles possam, Senhor, ouvir a Tua voz e possam abrir os seus corações, suas mentes, para que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, possa convencê-los do pecado, do juízo e da justiça. Tenha misericórdia, entra com providência em cada vida nesse momento, meu Deus. Tenha misericórdia de nós, abençoa também o irmão Mica no seu trabalho, Senhor Deus. Tenha misericórdia e toda a segurança possível ali, todos os seus funcionários possam tomar, mas nós sabemos, meu Senhor, que independentemente do que fizermos, a Tua palavra diz que se Tu não guardares a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Então sabemos, meu Deus, que em que pese tomarmos todo o cuidado, nós precisamos da Tua mão protetora sobre cada um de nós. Tenha misericórdia, meu Senhor, de todos aqueles funcionários que estão ali, Senhor Jesus, no Guarujá, naquela obra. Tenha misericórdia, guarda, meu Deus, que nenhum mal venha acontecer, que as Tuas mãos protetoras possam estar sobre os Teus servos. Dê a Tua graça para cada um de nós, é que nós Te pedimos, meu Senhor Jesus, que Tu venha nos despedir também na Tua paz,
nos dê um decorrer de dia abençoado, que todos nós possamos estar também, mais tarde também, Senhor, no teu culto ali, aqui virtualmente falando, mas que possamos estar e que o teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, dando, meu Senhor Jesus, graças que vão te louvar, meu Deus, que possa te louvar do fundo dos seus corações e que tu possa aceitar cada louvor, cada adoração, a palavra, meu Senhor Jesus, também que vai ser falada pelo teu servo, usa o teu servo em tuas mãos como instrumento. É que nós te pedimos e te agradecemos, Deus, para todos sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus que abençoe os irmãos. Dê um bom restante.